Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 25 de abril de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje. O Júnior do Vila Nova segue firme na liderança do Campeonato Mineiro logo após outra goleada. E ainda você vai saber as informações do Vila Nova, como o clube está se preparando para a disputa da Série D do Brasileirão. E conosco, em nosso estúdio, Tatico, vice-presidente de futebol do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 25 de abril de 2016. E você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem, claro, a sua pergunta para o nosso convidado especial, Tatico, vice-presidente de futebol do Vila Nova. Mande seu WhatsApp, 98569-2926, ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Hoje vamos falar muito com o Tatico sobre o Leão e, claro, a disputa da Série D do Brasileiro. Será que já tem técnico acertado? Será que o Vila Nova vai permanecer com alguns jogadores? Como está o Leão para a disputa do Brasileirão? Já já você tem todas as informações aqui no Banqueta Esporte. E vamos falar do Júnior. O Leãozinho vem fazendo bonito no nosso Campeonato Mineiro. Sub-20 do Vila venceu mais uma de goleada e está dividindo a liderança com Cruzeiro e Atlético. Já já também vamos falar sobre o Leãozinho. Mas já vamos apresentar conosco em nosso estúdio as feras, começando sempre com o nosso comentarista artilheiro Fred Sarte. Vila se preparando para a Série D. Tatico já vai falar, alguns jogadores podem permanecer. A importância de se ter uma base, Fred. Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Fagundes. Boa noite, Tatico. É um grande prazer receber o Tatico aqui nos nossos estúdios. Grande amigo da TV Banqueta, do Jornal Banqueta e meu particularmente. E muito satisfeito com o Tatico porque a gente vem conversando muito fora do ar e é um cara que está buscando se atualizar, está com boas ideias para o Vila Nova. É quem está fazendo toda a articulação da diretoria com os jogadores, com a comissão técnica, com possíveis treinadores ou possíveis treinadores. É o Tatico que está bem a par disso e é importante ter um vilanovense à frente disso. E sobre a base é sempre importante para qualquer time de futebol ter uma base. Prova disso que nosso Wilson Gotardo não aproveitou nenhum jogador da base do Vila Nova. É verdade. E também conosco sempre o nosso comentarista da credibilidade, Geraldo Fagundes. E eu te pergunto, Fagundes, qual a importância de ter um Fábio Júnior, que foi de suma importância para o Vila no Campeonato Mineiro e sua permanência para a disputa da Série D do Brasileirão, claro, ajudando a diretoria no orçamento, no ornamento, aliás, da equipe. Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Fred. Boa noite, Tatico. Boa noite, você que está em casa nos acompanhando. Olha, eu sempre disse aqui que o Fábio Júnior, não só ele, acho que todos os jogadores que atuaram no Vila Nova nesse ano são importantíssimos, né, na continuidade da campanha do Vila Nova esse ano. Claro que o Fábio Júnior é imprescindível a qualquer equipe, né, do interior, hoje do interior, porque da capital ele já fez o que tinha que fazer nos 3 clubes, passou pelos 3 e eu acho que o Vila Nova precisa muito do Fábio Júnior. E a gente batendo um papo aqui com o Tatico antes do programa iniciar, né, e ele já dizia que o Fábio tem feito contatos constantes com a diretoria do Vila Nova, com o presidente Nélio, com ele mesmo. E então a gente tem uma expectativa muito grande, né, do Fábio Júnior continuar, não só como jogador, mas também nessa logística, né, do Vila Nova, de continuar firme esse ano, prometendo um campeonato brasileiro da Série D, dos melhores. E outra, nós vamos ouvir aqui do próprio Tatico daqui a pouco, né? Parece que a diretoria tem se empenhado muito em manter o maior número de jogadores que atuaram esse ano. Alguns, claro, o Vila vai perder, não tem jeito, né? Porque outros times também cresceram o olho e os jogadores esse ano realmente apareceram muito. Vila Nova foi uma grande vitrine, né? E eu continuo dizendo, vou reafirmar, dos melhores times que eu vi nesses últimos 10 anos aí, o Vila desse ano. Deu muito azar no final aí, depois daquele jogo com o Atlético e tal, mas eu acho que tem tudo para brilhar na Série D.
Como destacamos já em nossa escalada, também já disse o Fagundes e o Fred, o nosso convidado especial desta noite é Tatico, vice-presidente do Vila Nova. Boa noite, Tatico, obrigado pela sua presença aqui no Banquete Esporte. Claro que a primeira pergunta teria que ser sobre a Série D do Brasileiro. Como o Vila está se preparando, você como vice de futebol, o próprio Nélio Aurélio, como já estão articulando a disputa do Leão no Brasileiro? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Fred, pelo convite e me colocar aqui à disposição do torcedor do Vila, para a gente tentar esclarecer o que precisa ser esclarecido e pedir à torcida do Vila que não nos abandone. A gente tem tentado fazer um trabalho honesto, um trabalho sério, um trabalho do diálogo, um trabalho da conversa. E eu queria fazer uma correção, porque, na verdade, não sou vice-presidente de futebol, eu sou vice-presidente administrativo. Na verdade, quando o Fred, uma turma lá, falou, Tatico, vai lá, né, Fred? Você estava presente, falou, vai lá, e na eleição, encara essa situação. Eu fui com o maior prazer, com o maior sonho meu. Não estou querendo derrubar o Nélio, não. O maior sonho meu é ser presidente do Vila. Os meus amigos íntimos sabem desse sonho meu, né? Para mim é uma honra. Eu já tive várias honras que essa cidade me concedeu, mas quero ter a honra de ser presidente do Vila. Não quero te derrubar não, viu, Nélio? Mas eu tenho esse sonho. Gostaria muito, não sei se vai ser agora, né? Nosso mandato termina em outubro, não sei se vai ser agora. Acredito que o Nélio deve renovar o mandato, porque está fazendo um bom trabalho, deve renovar. Mas sou candidato a substituí-lo para frentemente, como um vilanovense de coração que eu sou. Eu vou saber esperar a minha hora e vou ser presidente do Vila, sim, viu, gente? Pode ficar tranquilo que chegarei lá. E qual a análise que você faz, Tatico? Não pode falar primeiro do Brasileiro. Não respondi a sua pergunta. O negócio é o seguinte, nós tínhamos 4 objetivos esse ano. Não cair, que esse é o objetivo dos 12 times que entram no campeonato, não é verdade? É não cair. Não é time do interior, não. Os 12. Né? Os 12 entram para não cair. Depois que você consegue esse objetivo, você, no nosso caso, sonha em uma classificação para a Série D. Né? E a gente conseguiu praticamente essa classificação, a gente conseguiu na 7ª rodada. Né? Depois você sonha em estar entre os 4, e como eu sou vilanovense sonhador, sonhei em ter o título. Desses 4 objetivos, nós alcançamos 2. Quer dizer, 50% do que a gente planejou, a gente conseguiu alcançar. Então, nós temos que agora alcançar um outro que não estava, lá atrás não estava no projeto, não, que é classificar para a Série C. Então, agora, o que nos resta agora não é disputar só a Série D, não, é classificar para a Série C. Nós temos que fazer um time forte, nós temos que fazer um time com os pés no chão, é claro, não fazer besteira nenhuma. Não fizemos besteira durante o campeonato, temos pendências com alguns jogadores, tá certo? Mas eu, enquanto vice-presidente administrativo, estou tentando conversar, sabe? Estou tentando conversar, mas a gente precisa de conversar com respostas positivas para as pessoas. Não podemos simplesmente conversar sem... Conversar prometendo. Sabe? Então a gente precisa primeiro acertar as pendências e convidar os nossos jogadores e que a gente acha que deva continuar com a gente pela questão financeira, pela questão técnica também, e conversar com esses jogadores para continuar com a gente. Não vamos fazer besteira, sabe? E vamos fazer um time forte, pode ter certeza. Ô, Tati, que o Marquinhos, supervisor do Vila, continua na equipe, continua no clube, já há conversas com ele? Existe a conversa com o Marquinhos, sim. Mas Marquinhos é um excelente profissional. E quando você
está relacionando com um grande profissional e na situação econômica que os clubes brasileiros atravessam, não é só o Vila não, que os clubes brasileiros atravessam, e nesse momento de retração da economia, retrai também a participação do torcedor nos jogos, as empresas que são parceiras da gente, retrai também um pouquinho no investimento. Então a gente precisa de reconversar. Marquinhos deve estar me assistindo lá. Marquinhos, vamos sentar e vamos renegociar esse salário, que eu quero ficar com você aqui, que você foi uma excelente aquisição do Vila, sabe? Nós queremos contar com você, mas precisamos que você conte com a gente também, ó. Precisamos que a gente faça uma conversa boa, que você desendureça aí, tira o pé do freio. Se precisar de uma indicação sobre o Marquinhos, né, acho que toda a equipe da TV via lá, porque a grande verdade é que o Marquinhos se virou e com o apoio total do Tatico, junto com a coordenação do Nélio, mas quem pegou no chifre para resolver aluguel e gente reclamando, aqueles problemas do dia a dia que qualquer clube, qualquer empresa tem, foi o Tatico e o Marquinhos. É engraçado, eu estou começando a ficar mais animado ainda com o Vila, já sou muito animado, né, com o que fez esse ano, com o nosso futuro presidente do Vila, né, já está lá na frente, viu? Na frente, claro. Deixa o Nélio trabalhar. Olha, Marquinhos, né, que veio aqui, um senhor profissional, demonstrou isso aqui com a gente. E a gente não sabia muitos bastidores dele. Então ele realmente comprovou que tem tudo para se entregar ainda, doar mais ainda ao Vila. E com essa promessa aí de vários jogadores ficarem, Fábio Júnior, né, se continuar. Eu estou assim, a expectativa é a melhor possível com o Vila na Série D. Ok, nós vamos ao intervalo especial, o torcedor titular na volta, tem mais Tatico conosco aqui no Banqueta Esporte. Fica daí que eu te espero daqui, até mais. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade,
Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona, 25 de abril de 2016. Já vamos falar sobre o Júnior do Vila. O Leãozinho vem fazendo bonito no Campeonato Mineiro Sub-20. Tatico, voltando a conversar com você sobre o Vila na Série D, já conversas com alguns jogadores que podem reforçar o clube neste segundo semestre? Sim, há interesse de alguns jogadores, já manifestaram interesse em continuar no Vila. Um jogador me disse: a camisa do Vila é muito forte, então eu gostaria de continuar na Série D com vocês. Mas aí o que acontece? Nós fizemos um bom trabalho mesmo, sabe, Fagundes? A equipe do Vila fez um bom trabalho no campeonato. Aí os jogadores nossos aparecem. E como é que você vai segurar? Não tem, o Vila não tem como segurar jogador. Então eu vou trazer uma notícia ruim aqui para a torcida do Vila. Nós acabamos de perder hoje. Nós já tínhamos perdido o Silvinho pro Tupi, né? Isso. E agora nós hoje perdemos o Thiago Baiano pro Boa, segundo o Fábio Júnior nos informou hoje de manhã. E perdemos o Pitbull, que teve aqui outro dia, também está indo pro Boa. A Boa está disputando a Série C e tem alguns outros jogadores aí pretendidos por outros clubes de Série B, sabe? De Série C. E o Vila, infelizmente, não aguenta segurar. Eu acho que com relação a isso, a torcida é até bem tranquila, e nós mesmos também sempre dissemos aqui que o Vila Nova montou uma das grandes equipes dos últimos anos, das últimas décadas, e é tranquilo, acho que não tem que ter muito dedo não. Os caras encaram o Vila Nova como uma oportunidade, principalmente esse plantel que passou por Série A e Série B, um time de vitrine, graças a Deus que somos, né? Um time de vitrine para conseguir um contrato melhor em time de Série B, Série A, e até mesmo em Série C. Agora, só te cortando, Roger, dentro disso, já nós estamos falando de Série D, Tatico, lá atrás, né, o que aconteceu, que vocês conversaram com o Fábio Júnior, e o Fábio Júnior foi o principal, claro, com carta branca de vocês, o Fábio Júnior foi o principal articulador na montagem da equipe. Ele que contactou os jogadores e por aí vai. O Fábio Júnior continua no projeto do Vila? Continua, fizemos uma reunião hoje cedo lá no Vale do Sol, na casa do Nélio. Eu, o Fábio e o Nélio fizemos uma reunião hoje de manhã, mas foi reunião assim, de trabalho, sabe? O Nélio super animado, viu? Super animado, querendo fazer time forte para a Série D, dentro da realidade econômica do Vila Nova. Não vamos fazer loucura, porque o Vila precisa de aprender a fazer time forte, usar a categoria de base com respeito aos meninos. Não adianta você pegar um menino da categoria de base e querer dar para ele responsabilidade de ser um grande jogador. Eu me lembro que o Atlético até 2006 fazia isso. Pegava os meninos da categoria de base e punha lá para resolver o problema do time. E aí os meninos queimavam. O exemplo é o Mancini, que foi estourar lá no São Caetano, né? E outros exemplos, né? Que o atleta teve que emprestar para outros times para não queimar os jogadores. Então eu acho que o Vila tem que ter cautela, nós temos que fazer um time forte, porque quando o time é bom, aí você pode botar 1 ou 2 jogadores de categoria de base. Você fazer um time e querer que os jogadores de categoria de base vençam o Série D, é irresponsabilidade da gente, né? Nós temos que fazer um time forte. Você falou em Mancini, como é que está a situação? Ele não deve continuar. O Mancini tem mercado, né? O Mancini, claro. O Mancini desde... Eu, na verdade, eu quero confessar para vocês aqui que eu só comecei a participar dessa relação com jogador de futebol foi quando deu o vácuo de a gente ficar sem o diretor de futebol. Aí o Nélio falou assim: Tati, você está resolvendo as questões administrativas do Vila. Eu entrei no Vila, foi para causa na justiça não correr a revelia,
a gente tentar resolver essas questões de penhora, questão de relacionar com o escritório jurídico, né? Eu entrei no Vila para isso, tentar enxugar a folha, fazer o que vocês estão chamando de terceirização, e para mim não é terceirização a questão da base, para mim é uma parceria que nós fizemos com uma empresa. Eu, Fred, te falei outro dia, a gente estava conversando, não encontro, foi pelo telefone. Eu te disse o seguinte, que o Vila sempre teve 100% de nada. Tinha uma base que era 100% de nada, porque você não vendia, você não fazia nada. E que agora a gente tem certeza que a gente vai ter 50% de alguma coisa. Entendeu? Com essa parceria. Uma parceria feita no contrato, feita a longo prazo. Como que é, assim... Eu que construí esse contrato junto com ele. Parceria como? Fui eu que construí. Resumidamente. Resumidamente é o seguinte, o Vila entra com a estrutura que o Vila tem, que na verdade não é nem do Vila, mas que o Vila dispõe, né? Que é o estádio, o centro de treinamento. E eles... nome, né? O nome, é claro, que o mais importante do Vila é o nome, né? E a empresa Aliança Esporte entra com o futebol, com a estrutura de futebol. Uniforme, o Vila não gasta um centavo. Material de treinamento, o Vila não gasta um centavo. Os funcionários são todos registrados e vão receber em dia, já estão recebendo em dia na empresa, sabe? O treinador... Transporte... Tudo, transporte... Atletas eles trazem também ou são de Nova Lima? Não tem atleta deles e nosso, do Vila. Tem atleta nosso. Atleta nosso e do Vila. Atleta nosso. Quando for negociar, é 50-50. 50%. Mas se eles indicarem, vem. Eles buscam jogador, a gente também pode... Porque é muito comum o Fred chegar lá no Vila e falar, Tatico, tem um amigo meu que tem um menino lá que joga bem, eu vou trazer ele aqui no Vila. Aí traz ele no Vila, fica lá 10 dias. Se for aprovado, ele vai compor um elenco. E aí, ele é registrado no Vila Nova, tá? O contrato dele é com o Vila, sabe? E se amanhã a gente vier negociar esse jogador, 50% para cada um. Tá certo? Então hoje a gente tem, por exemplo, nós temos o artilheiro do campeonato. O Ítalo. O Ítalo, jogador que chuta com as duas pernas, bom jogador. Eu não vi ele ainda em bola alta, sabe, Fred? Mas os 2 jogos que eu vi dele, assim, o menino bate de qualquer jeito, sabe? Inclusive fez 2 gols, né, no último jogo. Centroavante que o gol para ele não tem segredo, sabe? Quanto tempo de contrato, Tatico? Com a empresa? Nós fizemos um contrato de 5 anos. Uhum. Aí você vai me dizer assim, por que o contrato é longo? Porque um jogador chega no Vila com 15 anos, você tem que ter tempo. Claro. Aí você gasta nele, você investe no jogador, né? Você tem que ter tempo para esse jogador te dar retorno. Né? Você dá muita varada na água também. Você acha que o cara vai dar e o cara não vai dar nada. E você gastou dinheiro nele. Uhum. Então, para ter retorno, tem que ter um tempo razoável. E foi um contrato bem feito. O Vila participa, tem todas as garantias para o Vila Nova. Então é parceria, não é terceirização. Terceirização você entregar para os outros fazer para você. Não. A última palavra sempre é do Vila. E o Wesley, mais o Johnny, que são os responsáveis pela empresa, tem nos respeitado. Claro que tem problema. E outro dia eu vi aqui no programa, vocês falam que está dando muito problema. Dá mesmo. Dá problema. Tudo que você vai fazendo de novidade, tem problema. Sabe? Mas aí você vai equacionando aqui, equacionando ali e vai resolvendo. O resultado está aí, que nós estamos dividindo a liderança com o Atlético Cruzeiro. O nosso time está invicto no campeonato. Nosso time tem 14 pontos. É o terceiro por saldo de gols. Mas tem 14 pontos igual o Atlético Cruzeiro. E o América, que tem 13, é o quarto. Aí o quinto tem metade dos pontos. Entendeu? O quinto está com 8 pontos. Então o Vila tem uma folga de 6 pontos para o quinto colocado. Então o objetivo do Júnior esse ano é
primeiro, classificar para a Taça São Paulo, porque é lá que é a vitrine, é lá que nós vamos mostrar nossos jogadores para poder vender, é classificar para a Taça São Paulo. Segundo objetivo, ser campeão mineiro. Ir para o Troféu Guará. Ok. Falando rapidinho sobre o Júnior, só vamos dar o resultado. Então, o Vila venceu a 6ª rodada no sábado passado, 5-3 o Araxá, e com esse resultado, como disse o Tatico, o Leão está na 3ª colocação com 14 pontos. 3ª colocação, pois perde no saldo de gols para Atlético e Cruzeiro, mas o Vila divide a liderança com o Galo e com a Raposa. E o próximo adversário do Vila é no sábado, clássico contra o Cruzeiro, às 3 horas da tarde, aqui em Nova Lima, no Alçapão do Bonfim. É importantíssimo que você, torcedor do Vila, compareça no Alçapão para conhecer a garotada joia do Leão do Bonfim. Então me permita, antes de você falar, Fagundes, pedir desculpa ao Tatico, pedir desculpa à torcida vilanovense. O Banquete Esporte, a TV Banquete está em falta, né, com a nossa base, vamos acompanhar de perto. Então na segunda-feira, no nosso programa de segunda-feira, vocês já podem acompanhar os gols, se Deus quiser, a vitória do Vila e os melhores momentos. Pode contar com a gente que o Tatico deu uma renovada nos nossos ânimos, né? Com certeza. Faz ótima campanha o Leãozinho no Sub-20 do Campeonato Mineiro. Agora sim pode concluir seu pensamento. Não, tranquilo. Vila Nova, né, o assunto é vasto. Bom, duas perguntinhas para o Tatico. Antes até acrescentar que no sábado nós teremos também Sub-15 e Sub-17 pela manhã, 9 e 10h30. Sub-17, 10h30. Que é treinado pelo... Pirulito. Deixa eu ver aqui, até Sub-17, Pirulito. Não, 15, Pirulito, né? Auxiliar dele é o Bosco, ex-jogador do Vila, né? E Sub-17 é Expedito, auxiliar Maicon Araújo. É isso mesmo? Não, é o contrário. É o contrário. O Sub-17 é o Pirulito, o Sub-15 é o Expedito. Certinho, então é isso mesmo. Duas perguntas. Aliança Esporte, é a empresa, né? Aliança ou Aliança? Aliança igual o campo do... Aliança. 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 Eu confundi com aquela empresa de São Paulo. Né? Do estádio do do estádio do Palmeiras. Então, Tatico, essa empresa então é daqui? Não. De Minas? Não, né? A empresa é de Belo Horizonte. O Johnny é de Brumadinho. Tá. Eu falei de... Ele é de Brumadinho. Não é de Nova Lima, é de Minas. É um empresário de Brumadinho, que um dos ramos dele é esse, mas ele tem outras empresas. Tá. Te pedir desculpa de novo, Fagundes, como eu concordo em parceria, tanto é que tem que ter essa parceria, tanto é que a grande verdade, que a gente já falou aqui 1000 vezes, o Vila Nova tem toda essa campanha e esse plantel devido à parceria com a CL Esportes, que é do Rio. Sem parceria eu não acredito em nada hoje, em nada. Certinho. Seja no negócio... A segunda pergunta, eu acho que é até importante, até eu gostaria muito de saber, é a respeito dos garotos que vêm de fora para jogar no Vila, treinar, onde estão ficando, estão sendo bem cuidados, porque nós já tivemos no passado aí problema sério, né? De até Ministério do Trabalho e tal, e uma coisa séria. Hoje, os jogadores vêm de fora, os garotos, vamos dizer assim, né? Sub-17, Sub-15, estão sendo bem cuidados, ficam como aqui em Nova Lima? Olha, tem uma legislação específica para isso e nós não podemos descumprir. Então, os jogadores que ficam aqui em Nova Lima é só os jogadores acima de 16 anos. Tá certo? Nós não temos alojamento para nenhum jogador abaixo de 16 anos. Esses jogadores acima de 16 anos, a legislação permite a eles, inclusive se o pai lá emancipar eles, aí que eles podem ficar membro. Né? Então nós temos todo cuidado para que o Vila não frequente página policial. O Vila precisa de frequentar página de esporte. Sabe? Como é que você fala? Você dá um exemplo legal do jornal? A última página, a primeira página? Você pega o jornal, aquela... Quando você abre no final lá, é a página policial, depois a página esportiva para dar um... Não é assim? Para dar uma relaxada. Então, nós o critério de noticiabilidade. Então nós queremos ficar ali, naquela página de esporte. A vizinha, nós só olhamos ela assim, de lado, não queremos ela não. Né? Agora, sabe o que nós precisamos de fazer também? Aí eu peço os vilanovenses, faço um apelo aí à imprensa. Claro que a imprensa tem que noticiar qualquer coisa, e tem notícia boa e notícia ruim. Mas a gente precisa de falar melhor do Vila. Eu estava falando pro Fred também outro dia, que como é que você vai arrumar uma namorada se você chega lá e te enche de defeito? Você fala que você bebe muito, que você não trabalha, que você não faz, não sei, sabe? Se você começa a te encher de defeito, ninguém vai te querer. Então o que nós precisamos é de falar que o Vila tem 107 anos,
que o Vila é um time querido na região metropolitana, para que essas pessoas que vêm patrocinar o Vila vejam o Vila como um parceiro, não o Vila para fazer favor. Ah, fulano de tal vai patrocinar o Vila e está fazendo favor. Não, nós estamos trocando favor. O Vila empresta para eles 107 anos de história, o Vila empresta para eles a simpatia, o Vila empresta para eles seu segundo time no gosto das pessoas, sabe? O Vila empresta para eles a história de Nova Lima e eles nos emprestam recurso financeiro. É assim que funciona a parceria, sabe? Então nós precisamos falar um pouquinho melhor do Vila, das coisas boas que acontecem no Vila Nova. Acho que o Vila é viável, o Vila precisa de acabar com essa dependência que ele tem com certas... Dependência do poder público, do dinheiro do poder público. Não público. só o poder público, outras coisas também, sabe? O Vila precisa de desamarrar disso, mas só vai desamarrar dessas coisas, né? E aqui eu queria fazer uma declaração que o prefeito, com toda a dificuldade que a cidade atravessou, ele, à medida do possível, ele atendeu o Vila e vai nos atender ainda, tenho certeza, viu, Cassim? Vou te procurar essa semana para a gente conversar, para ver se você nos apoia nessa empreitada nossa de subir para a Série C. Nós não vamos disputar a Série D, não, Fred. Nós vamos subir para a Série C. Esse é o nosso trabalho, é o nosso objetivo. E nós temos 2 chances de subir. Esse ano e que vem. Porque entendeu? Claro, já estamos classificados para as 2, sabe? Hoje alguém brincou com o Fábio Júnior assim. Lá de Uberlândia ligou, e o Vila não vai disputar, não. Ó, Uberlândia, pode esquecer, viu? Vocês vão classificar lá pro outro ano lá, porque esse ano e o ano que vem tem pra vocês não, é o Vila. Ainda mais o Uberlândia. Falando ainda sobre a Série D do Brasileirão, você falou em parceria, já há conversas com empresas, parcerias, como foi a Série Esportes no Campeonato Mineiro? Fizemos, você conhece o Gaia, né, que esteve aqui presente. É um publicitário que conseguiu muitos patrocínios para a camisa do Vila. No último a Kia, né? Que foi para os jogos restantes. E se o Vila passasse, a Kia iria continuar patrocinando e para o jogo. Então, o Gaia, já renovamos nosso contratozinho com o Gaia e ele... agora nós fizemos profissional. Antes era meio que de boca. Isso. Então, agora nós fizemos um contrato profissional com o Gaia, a empresa dele... nós fizemos um contrato de prestação de serviço com a empresa dele e ele está vendendo o Vila Nova por aí, está correndo atrás. Agora eu queria fazer um apelo às grandes empresas que tem em Nova Lima, que infelizmente não têm sido nossas parceiras, senhor. Há muito não tempo. têm sido nossas parceiras. Então eu queria fazer um apelo, né? Essas empresas e o apelo principal, Tatico, é que eu concordo com tudo que você falou e a gente tenta fazer isso aqui sem omitir as informações. Claro. A gente tenta sempre julgar o Vila para cima, porque nós temos a certeza absoluta que o que exige o mais importante em Nova Lima é o Vila Nova. Claro. Então uma empresa que cedia aqui, e hoje que a gente sabe é assim, qualquer empresa, e quanto maior é assim, você tem que relacionar bem com a comunidade que você atua. Você tem que ter seu relacionamento social. E o Vila Nova é o que Nova Lima tem mais de importante. Eu me arrisco a dizer, outro dia alguém disse isso aqui, quem que foi o nosso convidado semana passada? Foi o nosso querido Zé Raimundo. Zé Raimundo. Ele falou uma coisa, eu também me arrisco a dizer, que o Vila Nova às vezes pode ser mais conhecida no Brasil do que a cidade de Nova Lima. Então, Tati, que eu volto a falar e falo isso com os vilanovenses, com quem não é vilanovense, mas quem gosta da cidade. Nós temos que apoiar o Tatico, o Nélio que está no Vila Nova. Sou amigo pessoal, não nego do Tatico, do Nélio. Mas independente se eles são meus amigos, ou se eu gosto, ou se você de casa gosta, nós temos que apoiar quem está lá no Vila Nova. Porque se não fosse esses dois, era fácil acabar com o Vila Nova. Era fácil. Cassinho não, Cassinho vilanovense, o Carlinhos é vilanovense, o Vitor é vilanovense. Mas tem muito prefeito que se acabar o Vila Nova é um grande favor para ele, é menos um problema. Eles fecham o campo lá e acabou. E aí vai ser mais uma perda e essa irreparável que Nova Lima vai ter. Então é isso mesmo. Vamos juntar forças para que o Vila Nova cresça ainda mais. E é o que o Tatico disse, o Vila precisa de acabar com a dependência que ele tem
grande, e uma delas é com a prefeitura, mas isso não é do dia para a noite. Isso só vai acontecer quando tiver uma diretoria, um presidente, um vice-presidente que faça o planejamento como se fosse uma empresa e que essa dependência do poder público seja acabada de forma gradual. Não existe outra forma. Então é isso, vamos junto no Vila Nova. Isso mesmo. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, vamos falar com o Tatico, quem pode ser o novo técnico do Vila. Será que realmente é o João Carlos? E, claro, jogadores que podem estar vindo para o Vila Nova. Será que já tem negociações com algum atleta? Fica daí que eu te espero daqui até mais. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona, 25 de abril de 2016. Estamos recebendo o Tatico, vice-presidente do Vila Nova, conversando conosco nesta segunda especial, claro, falando assuntos do Leão, principalmente da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar sobre o Brasileirão da D, que vai iniciar-se no dia 12 de junho. Vamos ver qual vai ser a chave do Vila, pode ser 12, 13 ou 14, uma das três chaves. Pode ser com time de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou até mesmo, se for na chave 14, time do Rio Grande do Sul. Ainda não saiu oficialmente os jogos e, claro, os times das chaves do Vila Nova. Tatico, sobre jogadores e técnico do Vila, já há conversas para quem sabe pode assumir o comando técnico do Leão na Série D? Olha, existe conversa sim, mas para a gente ter ideia da grandiosidade do Vila, todo dia chega
alguém dizendo que um técnico tal gostaria de treinar o Vila na Série D. Então, vários técnicos ficam se oferecendo para trabalhar no Vila. Olha, outro dia uma pessoa me falou o seguinte, que o Vila é muito maior fora do que aqui. Nós não temos noção da grandeza do Vila Nova. Não é uma pessoa, não. Todo mundo que vem aqui no programa, que é de fora, concorda com isso. Mas eu tava conversando com um técnico famoso aí, não vou citar o nome. Tava eu conversando com ele já até acertou com outro clube, mas eu tava conversando com ele falou isso pra mim. Falou, olha, meu sonho é treinar o Vila Nova. Eu acho que a partir do momento que eu treinar o Vila, fizer uma boa campanha no Vila, minha carreira, vai dar uma guinada grande. Então, o que a gente tem conversado com técnicos, é claro que dentro da realidade do Vila. Parece que hoje a gente chegou a um denominador comum e vamos fechar, e eu dou o nome para vocês depois, mas vamos fechar. Mas então qual é o perfil que o Vila procura de técnico? Um técnico que saiba crescer junto com o Vila, que não vem aqui para fazer um time para se sustentar no cargo, correto? Um técnico que venha, que a gente coloque um time bom na mão dele, mas que ele tenha o olho para a base. E que ele não vai buscar na base para resolver o problema dele. Vai para a base buscar o jogador lá para sentar no banco, entrar 15 minutos, observar o jogador, assistir. Um cara trabalhador e que goste de trabalhar com meninada, que é esse que é o futuro do Vila. E vocês estão esperando o treinador chegar para buscar reforços ou já se pensa, você e o Nélio e o Fábio Júnior? Ó, primeiro que nós temos uma base, né? A base é o que está aí. Uhum. E o treinador vai vir, ele não vai escolher, não. Ele vai discutir junto com a gente. Entendeu? Não dá para você trazer um treinador, como foi feito alguns anos passados aí. Você traz o treinador traz uma trinca de jogador dele, que é pôr só o dedo para julgar. Isso não vamos fazer no Vila, não. Nós temos uma base, nós temos jogadores do Vila, é um técnico que tem que ter diálogo com a diretoria, ninguém vai escalar time para ele, mas ele não vai fazer o que ele quer também, não. Ele vai ter que ter diálogo com a diretoria, sabe? Eu acho que o Nélio tem certas razões quando ele coloca que o presidente do Vila tem que ter a última palavra, não para escalar time, sabe? Mas o presidente do Vila tem que... Lá no Atlético Calil era assim, esse treinador lá esse presidente do Atlético é assim. Por que nós vamos ser diferentes? Nós temos que pensar em grande. Nós temos que aprender com quem está fazendo certo. Você poderia citar alguns jogadores que vão continuar, já estão certos? Que nós conhecemos todos, vimos todos jogar, o time todo agradou, todos os jogadores, inclusive alguns reservas. Quais os que estão certos que vão continuar? Olha, eu vou te dizer o seguinte, não vou falar um ou dois. Eu vou te falar, não vou falar nome. Tá. Né? Até porque eu estou negociando, se eu falo nome aqui, fica parecendo que tá certo. E uma coisa que eu sei fazer é negociar. Quem me conhece na intimidade sabe que eu sei negociar. Então, não vou falar nome de jogador nenhum. O que eu digo para você é o seguinte, desse plantel nosso, uns 14 vão ficar, 14, 15 vão ficar. E era um grupo mais ou menos de 30, né? Era um grupo mais ou menos? Metade do... Sim. Claro que o Mancini, por exemplo, eu tô ouvindo falar que ele vai pro esporte. O Vila vai concorrer? Não tem condição nenhuma, né? O Vila vai concorrer com o time de Série B, né? Que tem recurso, né? Série B, você recebe mais Série A. Não, Série B você já recebe 4 milhões, Sim, mas esporte é Série A. Já recebe. Esporte é Série A. Não, eu sei, mas eu tô falando que até o time de Série B, nós não temos condição, porque eles recebem 4 milhões de verba de televisão, não é verdade? Então, o Vila tem que perseguir alcançar isso. O Vila não é time de Série D. O Vila é time de Série B. O Vila é time de Série B, rapaz. Verdade. Como é que alguns times de empresário, que eu te falei lá em Divinópolis, alguns times de empresário estão na Série B, Série C, e o Vila é um time de 107 anos que tem uma torcida apaixonada, uma grande torcida. É verdade. Entendeu?
tá na Série D, rapaz, não podemos ficar não, nós temos que... Você tocou num ponto aí, Tatico, muito importante sobre a questão do dinheiro da televisão. A gente sabe que há o interesse da TV Brasil em transmitir este ano a Série D do Campeonato Brasileiro, como ela já faz com a Série C. Vocês já estão em conversa, há realmente esse interesse da TV Brasil em mostrar os jogos, quem sabe, do Vila Nova? Me parece que a TV é interativa, né? Também. Mas não houve conversa. Se tem conversa com a CBF. Mas não tem conversa com o clube ainda não, sabe? Mas esse ano vence a televisão do Campeonato Mineiro, né? Esse ano nós vamos renovar. E aí eu acho que nós temos que renovar e sentar e pensar grande. Não dá para ser da forma que foram feitas esses anos passados. Dentro disso seria uma pergunta que aí nós estamos voltando um pouco para trás. Era sobre isso, né? Porque... você deve ter tomado para agora, né? Não foi você que assinou esse contrato. Essa questão da TV Globo, claro, você vai tentar negociar um preço melhor, mas aquela fatídica coisa que todo mundo fala que o Vila talvez não tenha classificado por causa do mando de campo no campo do Vila Nova. O que há de verdade? Olha, o que há de verdade? Eu até vi o programa aqui e me senti constrangido quando vocês disseram que o Vila não se fez representar lá no dia do arbitral. Na verdade, foi dito que a pessoa que foi não estava foi para cumprir tabela. Não, de jeito nenhum, eu que fui. Foi você. Eu estava por dentro, sim, senão não iria. Quem me conhece sabe que eu não vou para nada que eu não tenho conhecimento. E eu sou uma pessoa preparada, né, Fred? Eu sou preparado. Eu não vou ficar fazendo... Tanto que confiamos em você. Eu não vou ficar fazendo aqui... meia culpa e dizer que eu não sou preparado. Ao longo da minha vida eu me preparei e só assumo as coisas que eu tenho condição. E quando eu não estou eu vou me preparar. Então eu fui para lá preparado, sim. A decisão nossa era, naquele momento, não peitar a televisão, mesmo porque a gente não tinha condição política, sabe? Nós não tínhamos retaguarda para peitar naquele momento. A televisão fez algumas exigências, sim, para a administração do Estado, que não foi cumprida, mas a dificuldade nossa é que o ano passado, pouca gente sabe, mas ano passado nós tivemos que jogar lá em Sete Lagoas também, contra o Cruzeiro. Então, o que a gente definiu é que íamos jogar no Mineirão e no Independência. Então, hoje, o Vila tem um mando de campo no Castor Cifuentes, Independência ou Mineirão. Então, nós podemos fazer opção. Então, fazer a opção da nossa torcida deslocar lá para Sete Lagoas era pior do que jogar no Independência. E o Vila, cá para nós, o Vila encarou a América no Independência. Não foi esse o problema do Vila não ter ganhado a América aquele dia. Quanto o Cruzeiro, não foi esse o problema. E quanto o Atlético, também acho que não foi o problema do campo. Sabe? Quanto ao Atlético, aquele desastre foi anunciado. Quem mexe com futebol sabe que nos 2-0 tinha que ter fechado o time. Você vai virar um jogo contra o Atlético, Cruzeiro, Mineirão, tomando de 2-0? Não. Fecha pra você não tomar mais gol. Entendeu? Se fecha na hora do segundo gol ali, essa vergonha a gente não ia passar por ela. Nós encaramos o Cruzeiro, tivemos à frente do placar 2 vezes. Quanto ao América, nós perdemos. Foi no acréscimo. E no momento que o jogo praticamente não tinha nem começado. Nós tomamos um gol aos 17 segundos e depois o América fez um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Mas para ano que vem, o que você pensa em referente a esse contrato? Da Globo? Agora sim, nós vamos negociar. Porque esse ano não dava para peitar, porque o contrato já tinha sido assinado. É a gente pegar pesquisa, e você sabe que tem pesquisa que o Vila é a terceira torcida do Estado, é pegar e apresentar para eles, olha. Não interessa que o outro time lá é da Série A, mas ele não tem torcida. Isso é referente a preço, mas agora referente à questão do estádio, do mando de campo, no nosso campo. Olha, eu vi o... Porque, infelizmente, eu vou discordar de você quanto ao América. Quanto ao América, o jogo
O tal do si não existe no futebol, Fred. mas se fosse aqui, não sei. Ô, Mas não Fred, vamos pensar nisso, não. Ô, Fred, Não deixa vamos eu te discutir falar. o Não, sexo tem que dos discutir, anjos. sim, a gente tem que ver o passado para não errar de novo. Deixa eu te falar. Eu fiz um balanço dos últimos 3 anos. O Vila teve 30% de aproveitamento dentro de casa, Fred. É contra os grandes? Contra todo mundo, Fred. Não foi só contra o grande, não. É, Contra todo mundo, Fred. É um detalhe que muitos dizem Sabe? que o Vila joga Não melhor fora de adianta casa. você ficar querendo falar. Olha, existe um negócio que chama ciência agora, sabe? A ciência está aí para você usar. O Vila, se você fizer uma retrospectiva dos últimos 3 anos, o Vila teve 30% de aproveitamento dentro de casa. Esse ano, por sorte, nós ganhamos 2 jogos e empatamos um dentro de casa. Foi. Entendeu? E até acho que o importante para a gente não ter classificado foi o ponto que a gente perdeu dentro de casa para Caldense. Tá. Se fosse em qualquer outro campo, a gente ganhava da Caldense. Rapaz. Mas em referência a essas exigências da TV Globo para Nós temos transmissão? que cumprir, Fred. Nós temos que cumprir, porque certos jogos... Quanto ao América, por exemplo, eu discuto porque lá no campo do América teve... Quantos torcedores? 4 mil torcedores? Sim, por aí. Não. Cabia aqui. Foi 2 mil e pouco, não? 2 mil e pouco. Foi 2 mil e pouco. É, se você aproxima, Então- porque não pagando, se aproxima a 4 mil, né? O contra o América, talvez jogar aqui elas por elas. Mas também quando você joga aqui, você tem que cobrar R$10 de ingresso. Entendeu? Tem esse problema também. Você vai jogar contra o Atlético Cruzeiro aqui, você tem que cobrar 10, 20 reais de ingresso. Então você não tem a perspectiva de arrecadação. Entendeu? Tem essas questões todas. Então, quando você vai administrar um time, você tem que pegar todas as variáveis, Fred, botar lá num prato, e nós que somos dirigentes não temos que pensar igual torcedor, sabe? Nós temos que pensar igual dirigente. Olha, nós estamos sem salário para pagar os outros aí, dava para pagar. Sabe? Se a gente não tivesse aquele azar de prender a renda lá do jogo contra o Atlético, estava tudo certinho. Então nós somos vítimas de uma situação. Então os jogadores têm que compreender. Nós temos, por falar nisso, Fred, antes que você me pergunte, que eu sei que você vai me perguntar, nós estamos em débito, sim. 8 jogadores nós estamos com um atraso maior, porque por um erro administrativo nosso, nós deixamos de pagar o salário de 8 jogadores. só de 8 jogadores. Nós deixamos de pagar. Então, esses 8 jogadores, nós temos um atraso maior com eles. Mas o plantel quase que todo, a gente está com atraso de 15 dias de salário. Né? E aqui em Nova Lima, a prefeitura passou por um período de dificuldade, atrasou o salário dos outros aí também, 15 dias. E nem por isso ninguém, né? Falou que ia denunciar na televisão, não sei o quê. Então, o jogador tem que ter compreensão. Outra coisa, no futebol mineiro aí, poucos são os clubes que estão em dia. Tem time aí que disputou Campeonato Mineiro que está com 2, 3 meses de salário atrasado. Entendeu? Então o Vila não é tragédia, não. Tem 15 dias, nós temos que pagar no dia 10, temos 15 dias. Vamos pagar, mas nós precisamos de resolver essas questões jurídicas. Dinheiro nós temos, mas o dinheiro não está na nossa mão. Há um trabalho já mais forte neste momento para, quem sabe, retirar esse dinheiro que foi preso, que foi confiscado no jogo do Atlético. Nós estamos trabalhando. Não só esse dinheiro, como a verba da televisão, que está presa, são R$500 mil. Nossa, mãe. Entendeu? Ou seja, nós absorvemos o problema passado. O que eu quero agora, Fred, é que nenhum jogador entre na justiça. Então, o ano que vem, se a gente ficar ou não ficar, né? Eu espero que a gente não deixe esse passivo de causa na justiça que os outros nos deixou, sabe? Se a gente fizer isso, nós já estamos fazendo um grande trabalho. Então, só para resumir, nós temos 8 jogadores com 45 dias de salário atrasado e o restante do grupo está com 15 dias de salário atrasado. Era dia 10. E estamos trabalhando para liberar essas penhoras para fazer esses pagamentos. Não é só isso, não. Nós estamos vendendo patrocínio também. Entendeu? Nós estamos vendendo patrocínio também. Tem um outro jogador que já acertou, porque teve jogador que quis fazer o acordo, porque ele saiu para outros times. E precisava da liberação. Precisava da liberação. Aí também, eu trabalhei como administrador do Vila. Falei, você quer sair? Você vai sair, mas aí eu que vou te cobrar. A resolução do contrato. Entendeu? Do mesmo risco que corre o pau, corre o machado. Numa boa, com amizade com todo mundo, sem... Você está cuidando do Vila como se fosse sua empresa.
É como se fosse coisa minha, assim, minha, não pessoal, né? Não é minha, o Vila não é meu, o Vila é nosso. E isso é uma função, isso é o tal da negociação. Pô, você vai sair? Então tá, vamos negociar aqui. Eu te devo um mês e meio de salário, vamos resolver isso? O Vila tá sempre tendo dó dos outros, ninguém tem dó do Vila, sabe? Então não dá pra mim, vamos tratar. Tá escrito, vamos cumprir. Vale pra mim, vale pra você, entendeu? Não dá pra você tem que ficar com fulano, porque fulano é ex-jogador do Vila. Isso é cheio de coisa aqui. Tem que ficar com fulano, porque fulano, coitado, trabalha no Vila não sei quanto tempo. E o Vila vai ficando atrasado de salário, e não vai pagando as pessoas, e vai levando. Não pode ser assim, sabe? Não pode ser assim. Nós vamos ao intervalo especial, o torcedor titular na volta no quarto bloco, mais conversa com o Tatico, vice-presidente do Leão do Bonfim. Fica daí que eu te espero daqui, é rapidinho, até mais. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular com Banqueta Esporte desta segundona, 25 de abril de 2016. Estamos recebendo em nosso programa Tatico, vice-presidente de futebol do Vila Nova, que fez, claro, ótimo trabalho no Campeonato Mineiro. Tatico, o Vila Nova tem grandes jogadores, bons atletas em outros clubes. O Vila vai tentar repatriar esses jogadores. Quem sabe já há conversas com eles para, quem sabe, disputa da Série D estarem presentes no Brasileirão da D com o Vila? Olha, hoje começamos sentamos. Olha, eu queria dizer aqui
que esse papel que eu desempenhei agora é porque tava um espaço vazio e no futebol não tem espaço vazio, né? Alguém tinha que ocupar. Eu ocupei, mas eu já estou pulando fora. Eu vou voltar para a questão administrativa do Vila. Tá nada. Sério, estou voltando. Palpite todo mundo dá, né? Mas é o Fábio Júnior que vai assumir de vez agora essa... Não, mas você vai estar com ele. Claro, mas ele vai assumir de vez essa situação e Nélio brinca assim, ó, futebol tático você não entende nada não, deixa que eu resolvo. Não é isso? Aí eu prefiro deixar mesmo. Eu prefiro deixar. Mas deixa eu te contar uma história. O Fábio Júnior, agora ele tá mesmo na transição de ex-jogador para um dirigente esportivo. Então ele não deve atuar na Série D? Ele já tá fazendo... Hoje ele esteve lá no Cruzeiro, sentou com o Thiago Escuro para aprender alguma coisa, né? O Fábio pensa em fazer uma faculdade de marketing esportivo, sabe? Ele, ou talvez de administração tem de muitos esporte, cursos muitos voltados cursos. para isso. Então, é uma pessoa muito inteligente, tá? Com certeza. O Fábio é uma figura assim que eu me surpreendi com ele. E do bem, bacana. Ele chegou pro Vila, e eu não estava nem participando dessas coisas, né? Chegou pro Vila, até o Fred um dia me perguntou, eu falei, Fábio, tá aí, vai ser o gerente, eu não sabia, né? Eu era vice-presidente, não sabia. Mas depois eu fui relacionando com ele, né? Chegando mais perto e vi que é uma pessoa, é um jogador de futebol diferenciado, inteligente. Ele tá num outro nível. Ele tá no nível dos jogadores que não só jogaram bola, que foram aprender outras coisas. Então o Fábio deve assumir agora de vez essa questão de gerência mesmo. Então por isso é que a gente está deixando essa questão dos jogadores para ele. Mas hoje nós falamos do Henrique, que está no Democrata, fazendo um bom campeonato. Um bom campeonato no Democrata. Nós perdemos o lateral direito, mas temos o Pedro, que está emprestado no Formiga, né, que é filho do Romero. Leonardo de Caio, lá da minha terra. Lá da sua terra, que é bom jogador também. Então nós vamos trouxemos o Índio de volta, né? O Gotardo não deu oportunidade para ele, mas é porque o Gotardo tinha uma outra filosofia. Sabe, eu gostei do trabalho do Gotardo, gostei mesmo, te falo com toda sinceridade. Tecnicamente ele sabe trabalhar, mas ele está acostumado a trabalhar com estrela, ele é muito parecido com o Luxemburgo. Né? Então ele gosta de trabalhar com jogadores formados. Então ele não deu muita oportunidade para os jogadores, porque também a exigência em cima do Gotardo é diferente. Mas nós repatriamos o Índio, que é um grande atacante, sabe? Nós temos um outro jogador que me fala o nome agora, também um atacante, Fábio Júnior, falou muito bem dele. Esse estava integrado agora na equipe, né? Estava no grupo de jogadores, não teve oportunidade, mas o Fábio fala muito bem dele. Então o Vila tem alguns jogadores que... Paulinho, né? Que tem uma base. O Paulinho foi um bom jogador também, jogou ano passado. Apareceu bem no Então nós temos alguns jogadores que dá para você formar uma base, não pode exigir desses jogadores que resolvam o problema do Vila. A gente tem que dar algum subsídio para formar um bom time. E você pode continuar participando conosco, o torcedor enviando a sua mensagem pelo 98569-2926 no nosso WhatsApp, ou se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Participe sempre conosco aqui do Banqueta Esporte. As participações do nosso amigo Ney, lá da sexta-feira, do Paulinho Rinso. Meu amigo Paulinho. Paulinho, gente boa, Paulinho. Do Carlos Aleluia, da Maria Fernanda, do Roger Antônio. A maioria é questionando a questão se o Vila vai disputar a Série D, o Tatico respondeu. Do salário atrasado, o Tatico respondeu. E principalmente a maioria é realmente animado com as falas do Tatico, né? E jogando a responsabilidade do Vila Nova para cima do Tatico, mas com muita esperança de que essa sua vontade, você tá por dentro do Vila Nova, vai trazer frutos ao Vila Nova. E só um detalhe, falando em torcida, né, Tatico? A importância da torcida vai ser fundamental na Série D do Brasileiro, já que ela fez um papel especial no Campeonato Mineiro. Quem não se lembra, Independência, calando a torcida do América, o torcedor vai ser de fundamental importância, né, Tatico? A torcida comparece quando você dá a resposta para ela, né? Ninguém vai ficar vendo a vergonha que foi ano passado a Série D. Sim, verdade. Né? Então, nós temos que fazer uma equipe para que a torcida tenha orgulho dessa equipe, né? Ficar exigindo de torcida, mas você não dá a resposta, né? Obviamente, nós não vamos fazer, nós não vamos ter uma folha de pagamento que nós tivemos no Mineiro, porque o Campeonato Mineiro é um campeonato muito mais difícil que a Série D,
muito mais difícil, mas é um campeonato de outro perfil, né? Como diz alguns treinadores aí, é um campeonato mais cascudo, né? Então você precisa do cara para dar carrinho mesmo, para correr atrás e, sabe, chutar. Agora da torcida, Tatico, A torcida do Vila vai comparecer se o Vila der resposta. Se não der resposta, ela não vai mesmo, não tá certo de novo. Mas o mais importante é o seguinte, independente da gente ver o estádio Castor Cifuentes cheio, o que a gente tem notado é que com muita dificuldade, porque o Vila Nova, devido a outras gestões, o torcedor veio perdendo a confiança do Vila Nova, e a gente sabe que para destruir é fácil, para reconstruir é muito difícil, mas independente da torcida ter lotado o campo ou não, você vê que a torcida está voltando a confiar no clube. O Vila está voltando a ter integridade, ter dignidade, respeito, credibilidade, né, com referente ao torcedor, que eu acho fundamental. Aos pouquinhos, mas que está tendo, tá. Eu acho que nós precisamos de dar mais para a torcida do que ficar exigindo dela também, sabe? A torcida do Vila tem feito muito sacrifício para o Vila Nova e tem tido retornos desastrosos, né? A gente tem que sempre olhar para trás para você não cometer o mesmo erro no futuro. Aprender com os erros. Com certeza. Mas não ficar lamentando também, não. Isso aí. Ficar chorando em cima de leite derramado, não. É nós que estamos aqui. E estamos aqui até outubro. Mas nós precisamos fazer planejamento para 5 anos. Porque um campeonato, você pega um menino de 15 anos, no Vila Nova hoje, né, um sub-15, né, 14, 15 anos, você tem que fazer um planejamento para 5 anos, porque quando ele tiver com 19 anos, que ele vai estar mais ou menos pronto para jogar. Então, por isso que nós fizemos um contrato de 5 anos com a Aliança. Porque mesmo que a gente não fique em outubro, eles têm a garantia de que o trabalho deles vão continuar. Se a pessoa que entrar depois não quiser ficar com eles, tem cláusula de resolução lá, é só resolver com eles. O que não dá é para você não ter garantia jurídica, sabe? Você tem que ter estabilidade nas relações. Com certeza. Sabe? Você não pode fazer um contrato com quem quer que seja para 6 meses, para um campeonato. Né? Você tem que fazer. Se você quiser ser grande, você tem que pensar igual os bons pensam. Os bons planejam para 20, 30 anos. Sim, verdade. Não é verdade? Então a gente fez um planejamento indiferente da gente ficar, viu, Fred? O nosso mandato termina em outubro, né? Que na verdade é um mandato que é o terceiro presidente que entra nesse mandato. Um mandato né? tampão, né? Foi um ano outro e um ano a gente. Não é verdade? Mas mesmo assim você tem que pensar e planejar para frente para a gente fazer um bom campeonato. Eu acho que nós vamos subir para a Série C. Agora o nosso Fagundão tá caladinho hoje, né, Fred? Vou fazer uma pergunta para o comentarista a credibilidade. Ele falou sobre Série C do Brasil. Você já teve em transmissões na Rádio Aurilândia, Nova Lima FM, em muitos campeonatos brasileiros da Série D e da Série C com o Vila Nova. Você acha que vai ter um diferencial esse ano da Série D para as outras competições passadas ou não? Olha, Roger, eu posso dizer, eu acompanhei vários campeonatos com participação do Vila Nova, Série C principalmente. Vai ser totalmente diferente. A Série D, pelo que o Tatico está dizendo, dando essa esperança para os torcedores do Vila Nova, para nós, da imprensa, com certeza vai ser um campeonato totalmente diferenciado. Só um detalhe diferente é que teremos mais equipes este ano. Exatamente, por esse motivo. Ou seja, os grupos, né, vão ser melhor divididos, vão ter mais grupos e talvez mais times, né, em cada grupo para essa disputa, porque aumentou bastante. Agora, o objetivo, como eu já disse no início, é a Série C. Esse ano fazer um grande campeonato. Aquilo que eu venho dizendo aqui, depois que o Vila terminou a sua participação no Mineiro, eu acho que o pensamento todo é esse, de todo mundo, né? É a Série D, a próxima competição. E o que eu pedia para a diretoria do Vila Nova? Fazer o maior empenho
para manter o maior número de jogadores desse time, desse ano. É isso que ele está prometendo, dizendo que estão batalhando para manter essa base. Não é? Eu até tinha uma pergunta para ele, eu queria saber muito sobre 2 jogadores do Vila Nova que jogaram esse ano. Eu já descartei o Mancino, que é um jogador totalmente diferenciado. O Thiago Leal, goleiro, para mim foi um dos melhores goleiros do campeonato, ele e o João Ricardo do América. E gostaria de saber sobre o Rafael Morisco, né? Morisco. O quarto zagueiro. Né? Esses 2 jogadores, se tem uma tendência de continuar no Vila, se estão trabalhando para a continuidade dele, porque são 2 jogadores assim que eu queria muito vê-los na Série D, né? no Vila Nova. Por coincidência, o Morisco eu estou para responder ele agora no WhatsApp, porque ele me chamou no WhatsApp, mas eu estava entrando aqui e não tive como de responder. Mas o Thiago eu já dialoguei com ele hoje. Ele tem todo interesse de ficar aqui sim, mas ele é profissional. E, obviamente, se aparecer uma oportunidade de pagar ele um salário melhor do que o Vila Nova e jogar numa Série B que tem televisão, e ele é jogador de Série B e Série A, um ótimo goleiro. Então, se aparecer essa oportunidade, o Vila não vai dificultar a vida dele. Mas eu gostaria que o Thiago Leal continuasse com a gente. Estou fazendo todo esforço. Mas o esforço só não resolve. Tem que ter dinheiro para pagar o bom futebol dele. O Morisco é a mesma coisa. O Morisco quer ficar aqui, sabe? São todos 2 jogadores que estão num grupo de pessoas que são parceiros do Vila, né? Que o Fred já citou aqui no princípio, são parceiros, eles têm interesse dos jogadores ficar aqui, mas nós precisamos de resolver a questão financeira com eles, né? Será que nós vamos ter 1 ou 2, 3 jogadores? Nós vamos ter que pagar mais mesmo, né? Porque são jogadores mais qualificados tecnicamente, sim, né? Até para dar a tranquilidade para os meninos da base, que a gente está falando. E todo bom time começa com um grande goleiro, né? O Thiago Leal é um grande goleiro. Gostaria muito de poder contar com ele. Ô Fagundes, agora a gente sabe que o futebol do interior do Brasil vem crescendo muito. O exemplo do Audax, que está na final do Campeonato Paulista, exemplo da própria URT, que fez uma bela participação no Mineiro, e claro, o Vila Nova sempre atuando muito bem em nosso estadual e em outras competições. Por este motivo, do interior do Brasil estar sendo cada vez mais forte no futebol, você acredita em uma Série D muito mais qualificada do que os últimos anos? Para mim, com certeza absoluta. Essa qualificação, essa melhora nos times do interior do Brasil, vamos dizer assim, né? Esse aumento de clubes que vão disputar, evidentemente que esses times virão, né, com muita sede também, como tenho certeza que o Vila Nova também irá, com esse projeto a diretoria já projetando, né, para a série, já avançar para a Série C no ano que vem. Então, acredito muito que vai ser uma Série D muito bem disputada, né, e baseando no que vai ser feito aqui em Nova Lima, com o Vila Nova. O Vila deu muita esperança, eu acho que a confecção, né, essa construção desse time desse ano, e a manutenção desse jogador como base para ter esse time do Vila Nova mais forte na Série D, eu tenho certeza que o Vila Nova vai muito forte e o campeonato será uma disputa muito mais interessante esse ano. Com todos os times, o pensamento é o mesmo, é subir para a Série C. E olha que eu já acompanhei o Vila Nova na Série C, em outras, né, por umas 2, 3 vezes, e vi o Vila também fazer grande campanha na Série C, né, que seria o acesso para a Série B. Então, acredito muito num bom campeonato do Vila Nova, assim como os outros times que vão também para a disputa, e, quem sabe, e quase certeza absoluta, que o ano que vem nós estaremos na Série C. Você mandou para mim o domínio no peito e passo para você de novo. Banquete Esportes está terminando, obrigado pela sua presença, o ano que vem estamos de volta aqui, se Deus quiser. Eu que agradeço, Roger, mais uma vez a oportunidade, né? E Tatico, um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente, já conhecia, né, de nome, de vê-lo, mas pessoalmente, e tive a melhor das impressões com o seu projeto de Vila Nova, não só de Vila Nova, de Nova Lima, né? O trabalho dele é para Nova Lima, e hoje, conhecendo melhor essa figura com respeito ao Vila Nova, isso deixa a gente bastante esperançoso, né, com Vila
com esse projeto aí de Série D, Série C para o ano que vem. Então foi um prazer muito grande. Desejar a vocês aí uma ótima noite, né? E uma bela terça-feira amanhã. Com certeza, Geraldo Fagundes, comentarista de credibilidade. Comentarista artilheiro Fred Sá, estaremos juntos no próximo fim de semana. Tem o Banqueta Esporte Claro gravado. Vamos estar juntos também no sábado e na segunda reprise. Aliás, no sábado e domingo a reprise, só que na segunda estaremos juntos aqui ao vivo às 8 horas da noite. Obrigado pela sua presença. Quem sabe mais novidades na próxima semana. Obrigado, Roger. Obrigado, público de casa. Fagundes, meu companheiro. E Tatico, realmente muito feliz, né? Tatico só veio aqui para trazer boas notícias, renovando as energias para o Vila Nova e pensando grande. E que Deus dê muita força ao Tatico, ao Nélio, e que o Vila volte a ser aquele leão do Bonfim, fugindo alto aqui na nossa cidade. Com certeza, Fred Sá. Obrigado demais pela sua presença aqui, Tatico. Parabéns, primeiramente, pela campanha que vocês fizeram no Campeonato Mineiro. Digo a você e principalmente ao Nélio Aurélio por ser esses dois homens cabeças à frente do Vila Nova. Continue com esse trabalho fiel ao Leão do Bonfim e à torcida e boa sorte na Série D. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar aqui outras vezes, trazendo notícia do Vila entre os 60 melhores clubes do Brasil, né? Porque a Série C são 20, mais 20 na B e 20 na A. Então, se o Vila conseguir esse objetivo nosso esse ano de subir para a Série C, mas se a gente chegar perto, eu espero que a torcida continue confiando, porque nós já estamos classificados para a Série D, no mínimo, ano que vem, né? Mas eu queria fazer um apelo à torcida do Vila, para ter paciência, dá uma chance para nós um pouquinho, tá? Porque nós vamos tentar dar resposta. Pedir ao prefeito Cássio Magnani que nos receba essa semana lá, eu vou lá, amanhã vou lá, viu, Cássio? Para a gente tentar conversar, fazer um planejamento bacana para o resto do ano. Espero que o senhor nos atenda lá, me atenda lá como sempre atendeu, como sempre foi muito foi prestativo com o Vila Nova, né, atencioso, e que a gente continue sendo parceiro como fomos esse primeiro semestre. Com certeza. Obrigado realmente pela sua presença, Tatico. E agradeço principalmente a você de casa pela confiança e preferência de sempre. Estaremos ao vivo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com outro Banquete Esporte. E já definido que o nosso convidado será Fábio Júnior, gerente de futebol do Leão do Bonfim, vai conversar conosco em nosso programa. Amanhã tem a nossa reprise após o Espaço Câmara e também no sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Que vocês possam ter um resto de segunda-feira espetacular e uma ótima semana. Um grande abraço e até mais. Banqueta Esporte. Apoio Cultural, Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.